Bom, então, inicialmente, vamos dar um bom dia geral a todos e um bom dia pela ESIP, da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Agradecer a presença de todos e agradecer, em nome do nosso presidente Eduardo Amaral, mais essa reunião técnica do Fórum de Logística. Agradecer, Carlos Alberto, pela liderança desse fórum e muito presta um serviço de alta qualidade à nossa comunidade logística do PECEM e da ESIP, né? E que a gente vai crescendo a cada dia com mais investimentos que chegam, né? Isso é muito bom para a gente e nos fortalece e nos faz crescer não só o complexo, as nossas empresas, mas também o Ceará, né? E a gente fica muito feliz de ver que as coisas no complexo andam numa velocidade boa, né? Na contramão de muitas economias aí ao nosso redor, né? Então, fico muito feliz, meu bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Passo a palavra para Carlos Alberto para que ele possa falar um pouco sobre o fórum e sobre essa palestra de hoje. Carlinhos? Obrigado, Sabadia. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos os associados e um bom dia especial a todos os amigos da DSV, na pessoa do Michel e da Fernanda. Esse é um evento que a gente deveria ter feito o ano passado, né? A DSV, em 2021, foi um dos principais parceiros de agência de cargas no PECEM, tanto uma movimentação de contêiner intralevante, movimentação de carga geral, cresceu muito aí a participação deles aí no ano de 2021. Como o PECEM cresceu, a DSV também cresceu muito aqui, ajudando-nos na sua expertise aí de várias cargas aí que foram coordenadas por ele. Então, era um sonho aqui do Fórum de Logística ter a DSV, os profissionais da DSV participando aqui com a associação, que hoje já tem mais de 35 empresas do complexo. As principais empresas do complexo estão aqui, né? Então, a gente pede, né, a autorização de deixar gravado no nosso canal, até para os nossos associados depois gravar. E é um momento muito especial para o Porto do PECEM, porque são vários projetos que estão aí a ser realizados, né? Nós temos aí confirmação da Porto PECEM, né? Indústria de termoelétrica a gás, que faz 5, 6 anos que vem batalhando, já tem uma área, já teve audiência pública, então hoje nós estamos aí recebendo. O Estado do Ceará realizou o primeiro marco aí mais moderno do país na questão de gestão de gás. Nós temos aí o avanço aí dos projetos de hidrogênio verde com a construção das fábricas, né, com toda essa questão aí também do aumento da energia, dos produtos eólicos, tanto onshore e, num segundo momento, offshore. Então, é um momento muito que o Ceará precisa de empresas de padrão internacionais, como a DSV e como players para somar aí a toda a expertise do complexo. Então, a gente tinha projetado esse evento com a mediação da Ana Paula Cid, né? A Ana Paula Cid organizou tudo isso, né, e através do Fórum de Logística da CIP. Então, desejo um bom dia a todos. Agradeço novamente todos os profissionais da DSV, na pessoa do Michel e do Igor, da Fernanda, e entrego as palavras para a nossa mediadora, Ana Paula Cid, que hoje está na TB Transporte, uma empresa do complexo, né, e está como gerente comercial do complexo para somar aqui ao nosso quadro aqui de associados aqui que participam do Fórum de Logística. Então, a palavra é sua, Ana Paula. Bom dia a todos, bom dia, Carlos Alberto. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, o seu convite a participar desse fórum. Obrigada, Sabadias. Quero agradecer aí a presença aí de várias pessoas. Não vou conseguir dizer o nome de todos, mas a gente tem aí a presença do Raul, representando o complexo do PECEM. Nós temos aqui, eu já coloquei, o Sven Richard, que é da Câmara Brasil-Alemanha, aqui no Ceará. Tem, assim, uma participação muito grande. Inclusive, é um dos organizadores de uma das feiras do setor solar aqui no Ceará.
toda a parte do pessoal da DSV que entrou. Então, muito obrigada ao Adilson, da Unilink, a Raquel. Muito bom estar vendo vocês. Como o Carlos Alberto colocou, estou agora no Grupo TB, uma empresa de logística, aqui dentro do complexo do PECEM. E hoje a gente trouxe como tema para esse fórum a importância da logística para atender a expansão do mercado de energia solar, né? Hoje o Ceará, ele é um dos maiores players no que se diz a questão de energia renovável, não só pela questão do sol, do vento, mas também pela posição do nosso porto, né, na nossa posição geográfica, temos a estrutura portuária, a estrutura também do aeroporto, temos o hub portuário, o hub aéreo, um hub tecnológico. Então, o Ceará está ficando cada vez mais importante no centro da logística brasileira, também internacional. Nós temos aí vários projetos envolvendo energia renovável. A gente está falando hoje no fórum especificamente da energia solar, mas a gente não pode esquecer, né, as energias renováveis no total, a energia eólica, o hub de hidrogênio que está sendo trabalhado agora aí no complexo do PECEM, que está trazendo aí grandes empresas da área e para desenvolver todo esse projeto. E por que energia solar? Porque ela é parte fundamental, né? Um estudo aqui da eólica feita mostrou que o Ceará é um dos estados do Brasil que ele consegue compensar a questão dos ventos e do sol. No momento que a gente tem muito vento, né? Aquele momento talvez que o sol não esteja tão forte, quando o vento dá uma parada, a gente tem um sol forte, então a gente tem a capacidade de estar produzindo sempre energia verde, seja eólica, seja ela solar, e isso é bastante atraente para as pessoas, porque assim, a gente não está aqui falando do hidrogênio verde, mas para a gente vender o hidrogênio verde, a energia a ser usada para a produção do hidrogênio tem que ser energia renovável, tem que ser energia verde, né? Eu agradeço bastante a participação dos nossos dois palestrantes, né? A gente tem aí a Fernanda Sobral Barro, que hoje é diretora de vendas e marketing da DSV, uma pessoa aí que está em vários projetos aí, e também no Michel Nascimento, que eu tenho um carinho muito grande, trabalhei em vários projetos com ele. O Michel lidera os projetos aí especiais da DSV e eu brinco com ele, ele vai recebendo a cidadania cearense, ficar com a cabecinha chata também, Michel. Muito bem-vindo vocês, obrigada pela participação de vocês. Eu vou estar aqui, vou estar acompanhando no chat as perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, coloque no nosso chat, eu vou estar colocando. E eu passo a palavra para você, Fernanda. Obrigada, Ana. Primeiramente, a gente que agradece esse convite. A gente estava conversando desde o finalzinho do ano passado, então é um evento bem esperado para a gente, acho que para todo o público. Queria agradecer a todos envolvidos, né, na organização, então você, a Sandrine, o Ricardo, o Carlos Alberto. Eu acho que muito bacana a gente estar participando aqui junto com vocês desse fórum. Obviamente que a nossa ideia é contribuir um pouco para o tema de energia. A gente tem vários projetos de energia renovável, solar é um deles e muito importante. E como você bem falou, né, o estado do Ceará ele é realmente muito importante, não só para a DSV, eu entendo que para o mercado como um todo, quando a gente fala de energia. Eu vou fazer uma breve introdução, porque eu acho que nem todo mundo aqui conhece a DSV, mas eu prometo ser rapidinha para a gente focar acho que no tema que interessa a gente, que é a parte de energia. E aí eu vou deixar o nosso super expert, que é o Michel, fazer a apresentação e a gente vai contribuindo. Fiquem à vontade, Sandrine, você pode compartilhar a apresentação, por favor? A gente trouxe alguns slides para vocês, com alguns números que a gente entende que são interessantes, até para trazer uma pauta de discussão aqui. A gente deixa aberto para perguntas, mas a gente vai pedir para deixar as perguntas um pouquinho mais para o final, porque aí a gente consegue ser um pouquinho mais produtivo aqui, tá? Basicamente, isso que eu falei, a gente vai fazer uma introdução rapidinha do quem é a DSV no Brasil e no mundo. A gente vai entrar um pouquinho no que é projetos, né? O que a gente entende da parte de projetos, e aí a gente começa a falar de energia renovável e com foco principal na parte de energia solar. A DSV é uma empresa dinamarquesa.
A gente está presente em mais de 90 países, com escritórios próprios, escritórios e também armazéns, tá? Então, várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, a gente tem centros de distribuições ou operações dedicadas de armazenagens para clientes. É uma empresa que hoje está com um pouquinho mais de 75 mil funcionários e um faturamento aí de 26 bilhões de dólares. Esse DKK, só por curiosidade, é nossa coroa dinamarquesa, porque todos os resultados são reportados na Dinamarca, então a gente acaba usando muito o DKK. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente está presente aí nos principais portos, aeroportos e capitais. A gente tem uma presença grande no Nordeste, então com escritório em Salvador, Recife, com uma presença, como vocês comentaram, muito forte em Fortaleza. A gente tem grande parte do time que muitas vezes trabalha aqui no nosso headquarter, que é em São Paulo, mas assim como o Michel, a gente tem um time que às vezes vai com bastante frequência aí para Ceará. Hoje no Brasil a gente está aproximadamente 1.100 colaboradores, um pouquinho mais que isso, e quando vocês veem essas mais de 80K em toneladas, quando a gente fala de aéreo, a gente sempre mensura a volumetria em toneladas, então são movimentados no último ano mais de 80 mil toneladas, e na parte de teus, que é a parte de marítimo, que a gente costuma reportar os volumes acima de 79 mil teus movimentados no ano passado entre importação e exportação, né? O que a DSV faz? Ela é um player no mercado internacional, a gente faz toda a parte de frete aéreo, frete marítimo, e especificamente o que a gente vai falar hoje está dentro dessa divisão de projetos, mas a gente também faz o transporte rodoviário, desembaraço aduaneiro. Um pouquinho só de que acho que aqui é bem curioso, porque talvez alguns de vocês, eu falo, que estejam lembrados da UTI ou da Panalpina, né, dos nomes, né, que eram empresas grandes, globais também. A DSV tem um fato bem curioso, ela cresce muito fazendo aquisições de empresas globais. Então, em 2012, a empresa começou aqui no Brasil, a DSV, com uma célula dedicada para atender uma empresa automotiva, uma montadora, e em 2016 houve a compra da UTI, que era uma empresa americana, ela tomou uma proporção maior no mundo e aqui no Brasil também. Em 2019 teve a compra da Panalpina, eu acabei vindo como herança da Panalpina, então a gente tem colaboradores aqui na empresa hoje que estão há muito tempo, então que vieram de uma Panalpina, de uma UTI, é um mix muito bacana de pessoas e de cultura. E o ano passado, com a aquisição da Agility, a gente passa aí de 1.100 funcionários. Não me perguntem qual a próxima aquisição, a gente escuta muita coisa aí no mercado, né? Mas realmente isso é muito bem, muito sigiloso com o nosso time da Dinamarca. Basicamente, como eu falei, a gente faz toda a parte de serviço door-to-door, né? Seja a coleta, desembaraço, documentação, armazenagem, o frete internacional, lembrando que a DSV ela não tem a propriedade no navio, não tem a propriedade das aeronaves, a gente é um agenciador de carga, então a gente tem parceiros, seja na parte de navios breakbulk, seja na parte de navios de container, onde a gente tem negociações que a gente chama de allocation, onde a gente coloca o volume dos nossos e a mercadoria dos nossos clientes ali dentro e faz a gestão de todo esse processo com toda a parte de pessoas e tecnologia. Um ponto interessante é que a gente trabalha muito focado no que a gente chama de verticals, tá? Então, a gente tem células. Hoje, a gente atende algumas empresas do setor automotivo no mundo e aqui no Brasil também. Existe uma célula dedicada para atender esse segmento, que tem suas necessidades específicas. Healthcare, onde entra toda a parte de vacina. Nos últimos anos, a gente tem transportado muitas vacinas, né? Vacinas, medicamentos, equipamentos. Existe uma célula somente dedicada para atender esse público. E o que a gente vai entrar hoje é na parte de energia renovável, que também, junto com o departamento de projetos, é um vertical dentro da DSV, onde a gente foca e temos pessoas especializadas nesse segmento. Entrando um pouquinho na parte de projetos, pode passar mais um.
Projetos é um termo muito geral, então aqui dentro de projetos você tem vários segmentos, né, subindústrias. Uma delas é a parte de oil and gas, que acaba sendo muito forte em alguns estados, Rio de Janeiro é um deles, né? Então tem todo um time dedicado para atender as plataformas, a indústria de oil and gas. Toda a parte de o que a gente chama de indústria, então desmobilização de ativo, empresas que estão ou desmobilizando ou que estão construindo novos parques fabris, e toda a parte de handling de equipamentos, tá? Quando a gente olha para tipos de cargas, são diversos, então, normalmente, a gente tem aí cargas com over dimensions, out of gauge. Quando a gente olha especificamente para a parte de solar que a gente vai falar hoje, a gente está falando muito de capital projects, de EPC projects, e aí eu passo a palavra já para o Michel, que aí ele já vai entrar um pouquinho mais a fundo dentro desse segmento. Bom, muito obrigado, muito bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Eu queria reforçar aqui o agradecimento da DSV e, óbvio, na minha pessoa, para a Ana, que a gente tem um carinho muito grande, a DSV tem um carinho muito grande, para o Carlos Alberto, para o Adilson, para todo o time CIP, Raul, Alexandre, Duna. Eu acho que essa é uma história, esse convite que a gente agradeceu e está participando com muito prazer dessa palestra, vem em detrimento de uma confiança mútua que a gente está construindo desde bastante tempo, desde uns 3, 4 anos atrás, diante de tantos projetos, diante de tantas oportunidades que o mercado, e através do Ceará, a gente está conseguindo concluir muita coisa nesse sentido, e fica aqui o carinho e a confiança nessas pessoas que a gente está citando aqui, sem deixar de estar, óbvio, todo o time operacional dessas equipes. Bom, falando um pouquinho sobre projetos, especificamente sobre energias renováveis. Pessoal, mais do que transporte, a gente tenta criar solução. Se a gente estiver falando de um capital project ou de um projeto de um EPCista, a gente vai estar fundamentalmente falando de uma sinergia mútua entre a parte civil, a parte de licenças, a parte aduaneira, um transporte, uma movimentação, e tudo isso caminhar dentro de uma engrenagem muito bem feita é um desafio bem grande, bem grande. Muitas vezes a gente precisa de uma interação muito grande de muitas áreas fiscais, áreas operacionais, áreas, movimentação de carga pesada. Nós já tivemos aí no PCM inúmeras movimentações de carga ou grande ou pesada. Estamos falando de torre, estamos falando de drivetrain. Às vezes até a gente gira pá, eólica, que são desafios que o dia a dia da operação de um projeto traz para que, mais do que uma empresa que presta um determinado serviço A ou determinado serviço B, possa prover, possa gerenciar, participando ativamente, participando principalmente colaborativamente, para que o projeto tenha sucesso. Eu acho que no projeto solar, a gente tem pouca carga superdimensionada, mas essa engrenagem, todo esse movimento de inteligência, estratégia, pensar 2, 3 etapas na frente, cabem, e é por isso que a gente está tão feliz em poder apresentar isso para vocês. Vocês são parte integrante dessa cadeia, e quando eu falo vocês, eu estou falando do complexo do PCM, tem uma grande vontade da DSV em desenvolver mais e mais projetos através do complexo portuário do PCM, e eu tenho certeza que o hidrogênio verde, ele obviamente vai ser só mais uma etapa de tantos outros projetos que a gente vai conseguir conduzir por aí. Falando um pouquinho sobre projetos, é mais ou menos aquilo que eu dei de introdução. Mais do que transporte, a gente está falando na complexidade, na coisa como um todo. Então, a gente vai ter, muito provavelmente, um time dedicado, seja em campo, seja aqui no escritório, falando o mesmo idioma que o cliente, falando o mesmo idioma que os nossos parceiros, seja na parte de logística rodoviária, portuária, até muitas vezes na de transporte internacional, seja aéreo, marítimo, enfim. A gente conta com times como esse através do mundo. Acho que o pessoal de operação aí consegue entender que a gente trabalha 24 horas por dia. Muitas vezes a gente não se furta
a fazer um trabalho de acompanhamento também nas rodovias, prévio ao transporte e durante o transporte. A gente conhece o Brasil, a gente entende que o Brasil ele tem algumas limitações logísticas, e eu acho que cada vez mais essa especialização do projeto como um todo, pensando nas dificuldades que, além da logística, o Brasil pode trazer para a gente, vem trazer e adicionar valor na cadeia logística como um todo, para que os projetos aconteçam com o mínimo possível de intempérie e trazendo, obviamente, vantagem competitiva para aquele, e custo baixo para aquele que está implementando um projeto hoje, tá? A gente também trabalha bastante com a ideia de acompanhar fisicamente a carga para ver a questão do manuseio, checando as embalagens, ou até construindo as embalagens em alguns momentos, ou trocando as embalagens. Então, vou citar de novo a situação das PAS, aí no PCM. A gente consegue acompanhar e fazer uma cobertura de seguro para tudo isso. Temos um departamento de desembaraço aduaneiro dentro da DSV, e mais do que tudo, quando a gente tem uma empresa muito grande, uma cadeia muito grande, quando você tem um ponto de contato principal e oficial para um determinado projeto, você cria identidade, você cria relacionamento e até uma certa sensibilidade com os desafios que esse projeto traz para todos os envolvidos. E é basicamente, fundamentalmente, esse é o pacote que projetos na DSV se propõem a fazer. Falando um pouquinho sobre projetos renováveis, aqui uma foto de o que a gente carinhosamente chama de fazenda solar. Diferente de um projeto solar que se constrói em coberturas de casas ou até em coberturas de prédio, fazendas solares são fundamentalmente esse tipo de projeto. São cargas pequenas, se a gente for comparar com a eólica, mas ela tem uma extensão muito grande. O último projeto, aliás, a gente está fazendo um projeto agora solar na Paraíba, que ele tem o tamanho de 30 campos de futebol. Então, assim, é grande, é distante. Da entrada do parque, da entrada da fazenda, até o último local onde a gente tem que levar um painel solar, por exemplo, a gente está falando de 30 quilômetros. Então, assim, são pequenos detalhes que o conhecimento de causa pode trazer bastante vantagem competitiva para a gente, tá? Falando um pouquinho sobre o cenário, tá, pessoal, dos últimos 2 anos. O governo está investindo bastante na diversificação da matriz energética do Brasil. Depois de 2000, 2001, onde a gente sofreu muito, e aí eu estou falando de Brasil, tá? Com um apagão, o governo ele se permitiu questionar o modelo das nossas matrizes energéticas. Fundamentalmente, nós éramos alimentados por energia hidrelétrica. Muito investimento era feito até aquela época, as usinas de Tucuruí, as usinas de Itaipu, as usinas do próprio Belo Monte, lá no Xingu. Muito foi feito, muito esforço foi feito em trazida de capital, em movimentação dos players aqui para esse tipo de energia, e eu acho que na falta de chuva essa energia acaba faltando para a gente. De uma forma muito simples, para poder ter um país desenvolvido, tu precisa agregar valor nos teus materiais. Para agregar valor, tu precisa de uma indústria. Para uma indústria funcionar, ela fundamentalmente precisa de energia, e quanto mais barata a energia for, mais competitivo o nosso produto vai ser nacionalmente e internacionalmente, reduzindo inflação, trazendo desenvolvimento para toda a população. Vocês têm aí do lado, dentro do complexo, a própria CSP. Cara, aquilo é uma draga de energia, e ela precisa ser muito mais fomentada com energia barata. A gente tem um problema de seca nos últimos anos, e isso, obviamente, coloca à prova o nosso modelo antigo de energia de hidrelétricas, e, obviamente, tem também o apelo de toda a questão da energia verde. As hidrelétricas, sim, são energia verde, são energias renováveis, em detrimento de só gerar energia pela mecânica da água nas turbinas, mas de alguma forma se maltrata muito o meio ambiente para poder se construir uma hidrelétrica. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes até o Belo Monte, até o Xingu, descendo em Belém, viajando 14 horas para dentro do Pará, e a gente pode notar o quanto aquilo maltrata o ambiente. Diferente, por exemplo, de uma energia eólica, de uma energia
solar que maltrata muito menos o ambiente e tem também todo esse apelo de energia verde para a gente poder trabalhar. Essa daqui é a matriz energética brasileira. Hoje, a gente está composto ainda, fundamentalmente, mais do que 50% em energia proveniente das hidrelétricas. Nossa segunda fonte de energia, e aí, nossa estrelinha, nosso parabéns para o Ceará, é a energia eólica. Hoje ela é responsável por aproximadamente 12% da energia e crescendo. Os principais parques eólicos do Brasil estão na região Nordeste e o grande hub de entrada, produção, é sim o Ceará. E eu posso falar com carinho e especial atenção do Porto do Pecém, tá? Vocês têm aí dentro a própria Aeres, a gente tem muita coisa sendo produzida para exportação, as PAS, muita importação também de alguns outros componentes, sejam eles pequenos ou grandes, vem através do Porto do Pecém. Gás natural, então a gente também tem uma boa fluidez e produção do gás natural, em detrimento do que a gente consegue tirar das nossas bacias de petróleo, que elas trabalham junto. Biomassa é um ótimo investimento também, apesar de ter bastante competição com algumas outras cadeias produtivas, como a cadeia do açúcar, a cadeia do álcool e etc. Petróleo, e aí a gente chega no solar, que hoje está representado por menos do que 3% da nossa matriz energética. Prestem atenção nesse número, que é a capacidade instalada que nós temos hoje no Brasil. Isso daqui comunica muito com os desafios que nós temos daqui para os próximos anos. Estamos apenas no começo dessa empreitada. E eu acho que é nesse momento que a gente precisa tomar atenção nas tomadas de decisão que nós, responsáveis pela cadeia logística de projetos importantes como esse, que vão facilitar, vão melhorar o bem-estar das pessoas, podemos fazer, tá? Aqui eu estou falando um pouquinho sobre quais são as energias renováveis disponíveis no Brasil. A gente tem, obviamente, como dito, a fonte hídrica como a nossa principal e majoritária forma de se produzir energia no Brasil. Ela é sim renovável, então, se a gente vai falando da capacidade total de energia no Brasil, 82%, 83% ela é renovável. Mas, de novo, ela cabe crítica. A energia eólica está aí na casa dos seus 10%, 11%, ela está sendo fomentada, ela não vai parar, ela está em plenos pulmões, mas eu acho que agora a bola da vez é a energia solar. A capacidade que nós temos de duplicar, quadriplicar e multiplicar isso exponencialmente é gigante. É gigante pelo poder que o Brasil tem em produzir luz, sol, fundamentalmente. A quantidade... A energia solar ela não é fundamentalmente em função do sol, tá? Ela vem da luz. Ela transforma a luz, que através de todo um sistema de calor faz com que se gere, se consiga traduzir em energia e então fazer a distribuição. A energia fotovoltaica, que é como tecnicamente é chamada, no Brasil tem muita extensão. A gente tem muita coisa no Noroeste Paulista, muita coisa no Sul Mineiro, Piauí, o próprio Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia. Então, muitos estados muito grandes no Brasil, têm uma quantidade de luz abundante. A gente, como um dos players que consegue enxergar um pouquinho mais onde estão sendo instalados esses projetos, consegue entender e consegue ver que ter alguns hubs no Brasil especializados nessa logística, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a logística em específico da energia solar, vai fazer com que esses projetos comecem a crescer de forma muito mais rápida. Tem alguns desafios óbvio, mas eu acredito que a gente consegue superar eles de uma forma bastante tranquila, tá? Falando um pouquinho sobre o Porto do Pecém, pessoal, vocês têm um excelente potencial. Alguns ajustes pequenininhos, e aí não falando simplesmente da CIP ou dos operadores, mas algumas flexibilidades para a gente poder fazer com que essa operação da energia solar corra massivamente via o Ceará e via o Pecém, eu acho que comunica muito bem com o momento que a gente está passando. A gente vai explorar um pouquinho sobre o rodoviário, a gente vai explorar um pouquinho sobre a própria armazenagem, mas definitivamente o Porto do Pecém é
um dos principais hubs que a DSV, pelo menos, busca trazer para a entrada desses grandes projetos aqui no Brasil, tá? Sem deixar de falar, obviamente, da implementação da planta de hidrogênio no Brasil, no Ceará em específico, e para a produção do hidrogênio verde, como a Ana muito bem colocou, a gente precisa alimentar essa fábrica, alimentar essa indústria também com energia não poluente. E a energia não poluente, nesse caso, mais viável é a solar. Brincando um pouco sobre interposição de energias, os consórcios que acabam arrematando os leilões para exploração de energia, eles acabam fazendo algo como uma interlocução e até uma intermediação entre as energias renováveis. Você vai ter, por exemplo, o projeto Rio Alto ou o projeto, se eu não estiver enganado, Rio do Vento. Ele é composto por energia eólica, mas ele também tem na sua base, para poder aproveitar todo aquele poderio de área que você precisa guardar para as turbinas eólicas, você também tem capacidade de instalação das plantas fotovoltaicas. Então, muito fundamentalmente, a gente vai estar falando de projetos compostos por eólico, solar e, nesse caso, a gente está falando também do hidrogênio, nesse caso, o hidrogênio verde, tá? Combinado, as energias solar e eólica, elas são responsáveis por grande parte da nossa energia, como a gente já falou. O governo tem muito interesse em fomentar isso cada vez mais. Óbvio, é uma via de mão dupla. Quanto mais se produz energia limpa, melhor se fica perante a comunidade internacional, menor vai ser o risco de um apagão, mais competitivo, maior a oferta, a gente vai ter nossa energia mais barata e, consequentemente, se a gente conseguir produzir mais e mais valor agregado nos nossos produtos, o governo acaba se beneficiando através dos impostos, através de toda utilização da mão de obra, emprego, enfim. O ciclo ele é muito grande. A gente talvez está falando de uma pequena parcela daquilo que a gente está tratando na logística de painéis solares, que é a grande parte do que a gente está falando, mas a cadeia envolvida nisso ela é muito importante e muito grande, tá? E, Michel, se eu puder complementar, acho que um ponto também que quando a gente fala do ciclo, né, é que a indústria de energia solar, na parte tecnológica, ela está avançando muito. Então, se você comparar a tecnologia do solar de 5 anos atrás, ela é totalmente diferente do que a gente tem hoje. O investimento é muito grande nessa indústria. Hoje, os painéis, né, eles já conseguem captar luz tanto na parte de cima quanto no lado de baixo. Então, acho que essa parte completa também o ciclo, que é o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da tecnologia dentro do mercado de solar também. Sem Desculpa, dúvida, Fer, Mi, pode seguir. Não, desculpa não, toda interação é bem-vinda, tá? Além, algumas estruturas também são capazes de acompanhar o giro do Sol, a gente chama dessas, vulgarmente a gente chama de girassol, o movimento que um girassol faz, algumas estruturas também fazem para aproveitar e maximizar a captação de luz, enfim, são muitas tecnologias entrando para que a gente consiga fazer que o nosso Brasil cresça e se desenvolva de uma forma bastante sustentável. Aqui a gente volta um pouquinho na energia eólica, para vocês notarem que de 2005 a 2021, os grandes saltos que nós tivemos, e de novo fica o agradecimento ao Porto do Pecém, ao Ceará, por toda a contribuição que vocês fizeram. Vocês têm muita responsabilidade nesse crescimento aqui. Aqui a gente está falando de produção de energia no mercado brasileiro, sob os nossos grandes cataventos, com a fonte eólica. A gente não vê essa curva descendo, dependendo, muito pelo contrário. Muitos novos entrantes vieram ao Brasil, posso citar a Global Wind, posso citar a Vestas, posso citar a GE, a própria WEG agora, brasileira, indo para esse mercado. Detalhe importante, a própria WEG também está indo para o solar, e como eu disse, existe uma contribuição entre energias, entre fontes de energias. E a gente consegue enxergar que haverá manutenção desses níveis
de produção, de geração de energia no eólico, crescimento daqui 2, 3 anos, mas eu acho que o grande ponto é a gente entender qual vai ser a nossa parcela de participação do solar. Hoje, a gente está falando que a fonte de energia solar ela é responsável por mais de 672 novos empregos, vai ser responsável por mais de 672 mil novos empregos no Brasil. A gente está falando de mais de 25 bilhões de impostos e etc., recolhidos pelos governos como um todo até 2027. Ela evita mais do que 75 milhões de emissão de carbono até 2035, reduz os poluentes na atmosfera, enfim, são uma série de benefícios para a economia, para os governos, para a população. Eu acho que a gente está falando aqui de um conceito econômico muito simples, que é bem-estar. Quando a gente consegue reduzir o custo da energia, e é o que mostra esse gráfico aqui embaixo, cada vez mais baixo o custo do megawatts produzido. Quando a gente consegue ter maior capacidade instalada no Brasil, principalmente de energia limpa, a gente consegue trazer bem-estar para a população. A gente sabe o quanto é importante em algumas regiões do Brasil, obviamente no Ceará não é diferente, a utilização das mãos de obras, a utilização das pessoas, o poder social que uma revolução de um projeto traz para algumas comunidades. Eu acho que isso comunica muito com os projetos solares, tanto no dia a dia de transporte, tanto no dia a dia de manutenção, tanto no dia a dia de distribuição dessa energia, tá? Falando um pouquinho agora sobre o projeto solar e como a DSV lida com ele, tá? Próximo, por favor. Essa daqui é uma projeção feita por alguns especialistas na área que colocam o quanto era, em 2018, a capacidade em gigawatts instalada na América Latina. Eu vou focar principalmente na América Latina para vocês notarem. Eu mostrei aquele gráfico do que nós tínhamos instalados no Brasil de energia eólica e o salto que aquilo deu em só 5 anos. Acompanhem aqui os próximos, o próximo racional. Nós temos hoje 7 gigawatts instalados na América Latina. Até 2030, nós estimamos ter 97 gigawatts instalados. São já projetos já leiloados, em fase de implementação. Então, a gente sabe que tem uma fase de licenças, da parte civil, da parte de contratação, enfim, produção disso e, obviamente, transporte. Mas aí, nos próximos anos, a gente está falando 2030, só os próximos 7 anos. E aqui são 97 gigas. Nós temos instalados mais ou menos 9 ou 10 megawatts. Tem muita coisa para acontecer no Brasil nos próximos 7 anos no segmento de energia solar. Se a gente esticar isso até 2050, o nosso potencial de crescimento sai de 97 e vai para 281 GB instalado. O Brasil é força fundamental aqui. Muito vai ser feito no Brasil. Infelizmente, o Chile tem, o Peru tem, mas a geografia não ajuda. Nós temos grandes planícies, e isso ajuda muito o Brasil a poder desenvolver esse tipo de energia. Óbvio que é uma projeção, mas ela está fundamentada em muito estudo técnico, científico, que muitas empresas já estão fazendo investimento hoje. Fer, você se lembra o nome da empresa que a gente conversou ontem, que fez a aquisição da produção e desenvolvimento de energia solar? A Intelbras é uma empresa que está entrando, bom, não sei te dizer com detalhes se está entrando, se já entrou, mas que comprou uma empresa de solar muito grande aqui no Brasil. Então, você vê empresas que talvez estão ligadas em outros segmentos de tecnologia, mas também entrando nesse mercado de solar. Justamente. É interessante o gráfico, né, Mi? Porque Michel, quando a gente compara com a América do Norte ou com a Europa, ou até mesmo com a Ásia, né? Mas a gente olha para o Brasil e, como você disse, a gente tem
muito mais a quantidade de luz e de planície. Então, se a gente consegue, eu acho que isso toda a cadeia, não só de logística, toda a parte de tecnologia, mas trabalhar bem incentivos de governo com energia solar, esse potencial aqui ele pode ser muito maior do que a gente do que os estudos estão falando, né? Completando aqui as informações, Michel, que você estava colocando sobre o potencial em gigawatts, aqui a gente tem informação do Ceará, né, que você tem aí do Brasil. O Ceará tem um potencial de 600 gigawatts só para energia solar. Comparado com a energia eólica, que a gente tem muita produção da paz, a gente, assim, o forte da gente aqui talvez seja até o solar e não tanto os ventos como a gente às vezes pensa, né? A gente tem 97 gigawatts na parte onshore e 127 nos offshores, nos parques eólicos, mas realmente a energia solar tem a capacidade de 600 gigawatts, assim, algo gigante, e é por isso que a gente aposta. O Adilson levantou a mão. Adilson, a gente tinha colocado as perguntas para o final, mas, por favor, você queria completar alguma coisa? Eu só queria, primeiro, bom dia aí, Michel, a palestra está muito legal, muito boa. Eu só queria fazer uma pergunta, eu não sei nem se você tem esses dados aí, ou se você vai estar falando, mas se você estiver falando depois aí, eu respeito a tua sequência aí. Desculpa ter interrompido, mas essa projeção aí do solar, tá certo? Eu só te pergunto assim, você vê o solar gradativamente tomando espaço do eólico, ou os dois vão trabalhar juntos? Excelente pergunta, Dilson. Eles vão coexistir. Ele não toma o lugar em momento nenhum, porque vamos pensar em vida útil. Um projeto eólico, ele tem um contrato de instalação e pelo menos manutenção de 20, 30 anos. Se eu estiver falando daqui 20, 30 anos, eu estou chegando em 2050. Se eu instalo placa, painel solar, pensa na projeção 2D, 3D. É muito melhor você ter um prédio para se morar, mais pessoas, do que você só ter casas planas. E é exatamente, eu acho que é esse complemento que o solar e o eólico conseguem fazer. Você ter o aéreo funcionando, você ter o aerogerador funcionando, e embaixo ali, naquela área que você, infelizmente, não consegue construir absolutamente nada. Em alguns lugares você tem até restrição para a agropecuária utilizar ali, você ter o solar. E um complementa o outro, e a coisa funciona de forma interligada. Não vejo eles, em momento nenhum, tomando espaço um do outro, mas sim eles coexistindo, com a subida do solar e com a manutenção desse alcance do eólico, tá, Dilson? Bom, porque a gente ganha dos dois lados, né? Exatamente. Isso é o que a gente chama de otimização logística. Exatamente. Falando um pouquinho sobre logística, pessoal. E aí a gente vem em algumas traduções de números. Tá, bom. Vou tentar traduzir agora alguma coisa com relação a números, pessoal, para logística. Óbvio que depende da tecnologia e cada vez mais a tecnologia está avançando em mais megawatts ser produzido com menos containers. Mas eu vou falar, essa é uma fotografia de hoje, tá? 30 megawatts significam 100 containers de 40, pessoal. Isso quer dizer que 1 gigawatt significa 990, 40. É muito container, é muita coisa. Do que diz respeito a espaço em navio, próprio container, no que diz respeito à movimentação portuária, 1 gigawatt é nada numa fazenda solar. A gente consegue fazer isso de uma forma muito rápido na girada. Então, qual que é a mensagem que eu acho que fica aqui? Pessoal, armazenagem, conferência, liberação do container para a gente poder tirar ele de dentro do porto, cada vez mais otimizado. A gente precisa criar processos rápidos, processos ágeis, para que a gente consiga fazer esse giro cada vez mais e mais rápido, cada vez mais e mais automatizado ou sem burocracia, garantindo segurança, claro, porque a gente sabe que muitas empresas dependem de uma série de processos. Eu vou chamar de burocracia, mas ela é o regime que a gente precisa ter dentro de uma área alfandegada. Mas se em todo momento a gente for estimulando o nosso time operacional, nosso time de logística, nosso time comercial a quebrar a burocracia e tornar isso aqui rápido e fácil,
melhor para a gente. Ao mesmo lado que nós temos a necessidade de girar, da gente fazer o carrossel logístico no rodoviário muito grande também. A gente está falando de as fazendas solares, elas são descampadas, ela tem pouca estrutura. Então, cada vez mais a gente vai precisar trazer um fluxo grande e contínuo de processo e talvez o que a DSV muitas vezes faz, traz para o cliente uma Manitou, traz para o cliente uma empilhadeira, um time que vai ficar na obra para poder fazer o recebimento desses containers, a retirada disso e guarda no galpão. Então, assim, talvez seja um case para a gente poder pensar, tá? Porque muito da logística nacional está formulada com eficiência. E sem eficiência a gente vai acabar deixando a energia mais cara. Eu já chego lá. A maior parte dos fornecedores do solar, falando de projeto solar, eu acho que vocês sabem de cor e salteado os componentes do projeto eólico. Falando de projeto solar, a gente vai estar falando de 3 ou 4. Painel solar, 90% dos itens. Estruturas, 5, 6% dos itens. Conversores, 2% dos itens. Cabeamento, parafuso e etc. 1% dos itens. A soma talvez não tenha dado 100%, mas é uma média, tá? Fundamentalmente, painéis solares são fabricados na China. Por quê? Porque é barato. Ponto. Lá é muito barato. Outros itens, conversores e as estruturas, talvez Itália, talvez Espanha, talvez alguma coisa na Europa. Mas, fundamentalmente, a gente vai estar falando de fretes da China. O que aconteceu com o frete da China nos últimos anos? Escalou, pessoal. Escalou. Tem muito projeto solar hoje no Brasil, on-road, com freio de mão puxado, e eu converso com muitos desses players semanalmente, alguns até mais do que uma vez por semana, estão esperando o frete baixar para poder voltar a trazer. Talvez, se a gente encontrar alguns formatos na logística nacional, não de compensar, mas de diminuir o custo do frete internacional, frete internacional a gente tem pouco viés, mas se a gente conseguir trazer alguma vantagem competitiva na logística nacional, a gente pode antecipar isso acontecer, não esticar isso no tempo, trazer isso para presente. E aí vai também mais uma forma que a gente pode pensar no nosso dia a dia em ser eficiente, tá? A logística como um todo, e aqui tem um pouco de discussão, tá? Mas ela, em alguns dos EPCistas que a gente tem contato, ela representa 20% a 30% do custo de uma planta solar. Ou seja, é representativo, gente. Qualquer 1% que a gente tirar no frete, qualquer imposto que estrategicamente a gente conseguir junto ao governo isentar, qualquer frete marítimo que a gente conseguir reduzir, ele vai ser sentido substancialmente no projeto. Sendo sentido no projeto, ele consegue diminuir o custo da energia, porque vai ter a redução da depreciação do material instalado. Enfim, o que eu estou dizendo aqui, cada centavo conta num projeto solar. Não é diferente de algumas outras indústrias, tá? Hoje já existem muitos benefícios que o governo traz para a indústria, como isenção de I, como isenção de PIS, COFINS, alguns convênios para o ICMS. Depende, óbvio, de toda uma sinergia da cadeia. Toda a indústria se fortalecer nisso. A DSV ajuda as empresas a entrarem com esses pleitos, ajuda a tirar uma certificação de Inmetro, ajuda a fazer uso dos benefícios que o governo hoje dispõe, tá? E, obviamente, o maior desafio de todos é o custo Brasil, é o custo da logística ineficiente, pessoal. Infelizmente, se a gente for estar falando... Vou fazer uma brincadeira boba. Na exportação, o Brasil é um grande celeiro do mundo. No agronegócio, 30% do que se produz no campo se perde na logística. Hoje, e desses 30%, é logística nacional. Hoje a gente é ineficiente na logística. Se a gente vai falando de um atraso para poder retirar do porto um lote de 10 containers, porque quebrou uma headstacker, ou porque a gente não tem agenda de coleta desses containers, pessoal, a gente vai estar impactando o projeto lá do outro lado. Vai ter mão de obra, maquinário parado, vão demorar para entregar o projeto e comissionar o projeto. Então, assim, de uma forma ou de outra, todos somos responsáveis por trazer eficiência para a cadeia logística como um todo, mas falando da logística para fazendas solares, eu tenho certeza que a gente precisa ser muito mais
muito mais respeitoso de ficar inconformado com o fato de não sermos eficientes, tá? Só dando um detalhe extra também, Fer consegue me ajudar. Os fretes devem se manter nessa mesma casa pelos próximos 1 ano, pelo menos, tá? Fer, me ajuda aí um pouquinho. O que a gente tem conversado, tá, com muitos armadores, desculpa, e clientes. A gente está acompanhando, tá? O backlog esse ano da China, ele não foi tão grande quanto foi do ano passado. Então, o ano passado, realmente, a gente teve fretes estrondosos da Ásia. Teve fretes aí que bateram a casa de 18 mil, 20 mil dólares o container. Perdão. O que dificultou aí para algumas indústrias, eu acho que para o próprio solar, onde o custo do frete tem um impacto grande. Para esse ano, a gente prevê uma estabilidade, dependendo da demanda, talvez uma queda pequena, e para o segundo semestre, talvez uma melhora. Desculpa, gente, esse inverno aqui não está me fazendo bem. Uma aguinha aqui. Mas basicamente é isso, tá? A gente está acompanhando, acho que a tendência, obviamente, se não explodir nenhuma guerra em nenhum lugar do mundo, a demanda deu uma pequena desacelerada nas últimas semanas, então, assim, o frete ele deve manter aí, ou manter ou dar uma pequena reduzida, e eu acho que acaba favorecendo a indústria do solar. Mas, de novo, fica a mensagem que talvez nós possamos tomar a responsabilidade, nós da cadeia logística nacional, podemos tomar a responsabilidade de pensar fora da caixa e trazer algumas soluções para redução de custo nessa cadeia. Vou falar um pouquinho sobre uma dos pontos que talvez a DSV consiga colaborar muito com essa cadeia. Nós somos OEA. Então, a OEA, acho que talvez seja conhecido por muitos, mas é uma facilitação do desembaraço por ser uma empresa trustable. Ou seja, nós somos confiáveis, nós trabalhamos com empresas homologadas diante de um critério bastante alto. Isso faz com que o desembaraço aconteça rápido. O desembaraço acontecendo rápido, a gente consegue reduzir o custo de armazenagem. Reduzindo o custo de armazenagem, eu consigo fazer a energia ser mais barata e aumenta o bem-estar da população do Brasil. Pessoal, sempre a gente vai estar falando de eficiência e otimização aqui, tá? Pensar no desembaraço, nesse caso, falando de OEA, um operador OEA com 97% de canal verde, eu estou trazendo eficiência para o projeto. Eu estou trazendo escala para o projeto. Muitos dos nossos clientes de solar hoje contam com com esse standard, com esse padrão. Por quê? Porque, caso contrário, um segundo período de armazenagem por container machuca, ofende o resultado do projeto. E, obviamente, os nossos parceiros, tanto no rodoviário quanto no terminal, quanto mais eles envolvidos estiverem com as iniciativas do EA, melhor para a cadeia como um todo, melhor para o projeto, mais rápido a gente consegue trazer essa percepção de valor agregado à cadeia com custo baixo. Aqui a gente tenta dar mais ou menos elucidar o tempo de vida de um projeto, e aí a gente está falando do primeiro processo, tá? De uma forma bem reta. Para trazer o primeiro container, eu preciso ter contato com a documentação final desse container 2 meses antes dele embarcar lá na China. Então, a gente começa a fazer toda uma estratégia, pleitear todos os benefícios fiscais, fazer toda a argumentação com os operadores, fazer toda a argumentação com a fiscalização local, pensar a logística como um todo, fechar alguns contratos 2 meses antes do primeiro embarque. Pessoal, isso é fundamental para o sucesso de um projeto. Nós já começamos alguns projetos sem esse planejamento e o cliente reclamou dizendo, olha, eu acho que a gente podia ter sido mais barato. Definitivamente, nós poderíamos, mas nós não tivemos tempo de pensar essa logística para aquele cliente, fazer o ajuste fino, fazer os links com os benefícios fiscais, de acordo com o que ele precisa, no estado A, no estado B, pensar num benefício de CMS, tirando do rodoviário do Ceará para o Piauí ou do Pernambuco para o Piauí. Enfim, são muitas ideias que acabam vindo na hora da gente montar um projeto solar, que sem tempo
não consegue fazer todas as amarrações possíveis, principalmente no que diz respeito à licença de importação e as necessidades de numeração de número de série, de placa, enfim, alguns detalhes já indo um pouquinho mais profundo na cadeia do solar. O que eu tenho para dizer para vocês? Dá para fazer em menos tempo? Dá para fazer em menos tempo. A partir do primeiro contato que qualquer um de nós tenhamos com o projeto solar, embarcar o mais rápido possível, Mas não se esqueçam de toda essa preparação do embarque como um todo. A gente vai ter uma LI de 30, 60 dias, a gente vai ter alguns benefícios, vai ter em metro, vai ter alguma coisa que a gente leva de 30 a 60 dias. O transporte marítimo, fundamentalmente, vai ser de 30 dias. Basicamente, a gente está falando de China, como eu falei para vocês. E depois nós temos o desembaraço e o transporte para o site. Desembaraço deve estar acontecendo, se tudo estiver redondinho, dentro de uma semana. Se eu tiver o desembaraço em uma semana, legal, eu consigo fazer o push de cada 10 containers, 15 containers por dia, e então eu consigo fazer um lote de 40 containers em aproximadamente 4 dias, não estendendo o primeiro período de armazenagem, que no caso a gente consegue de 10 dias para alguns projetos, tá? É importante pensar como um todo? É importante pensar como um todo. Pensando nisso, a gente já fala de demurrage do container. Ter um container de, sei lá, 14, 15 dias de free time aqui no destino é importante? É importante, porque se eu cumprir esse cronograma religiosamente, eu consigo entregar o container vazio, e aí vem mais uma parte da eficiência da cadeia logística. O rodoviário não pode ficar dormindo com o container vazio em cima da carreta. A gente consegue fazer esse carrossel girar, a carreta vai estar carregando muito mais containers por semana e fazer essa transição de cheio vazio, rápido, sem onerar o projeto, tá? Muitos projetos sofrem com demurrage, pessoal. Seja por ineficiência de recebimento, seja por transportador ficar, infelizmente, dormir com o container um dia vazio, sem conseguir entregar, seja por a gente não conseguir agenda de coleta do container cheio junto ao terminal. Então, essas são as provocações que ao longo dessa palestra a gente está fazendo para todos os participantes aqui. Mais um. Eu acho que aqui Sandrine, é legal falar que é o oposto do mercado, né? Porque hoje os armadores eles estão puxando e eles já estão reduzindo os free times aqui no Brasil. O Brasil era o único país aí que trabalhava com free time de 20, 30 dias, dependendo da rota. E isso não é bom para o armador, porque, como o Michel comentou, ele precisa rodar. Né? Então, com todo esse gargalo que aconteceu na Ásia nos últimos anos, o armador está reduzindo cada vez mais os free times de destino aqui no Brasil. E aí, acho que assim, ele acaba conversando, porque se a gente tiver uma logística eficiente não precisa usar o demurrage, né? Mas isso é uma tendência que deve ficar aqui no Brasil. A Europa trabalha com 5, 10 dias de free time. Não acho que o Brasil vai chegar nesses números, mas aí a gente fala aí de 10 a 15 dias seria um número que a gente entende que o armador ele consegue negociar e que a gente consegue trabalhar com isso. Desculpa, Mi, pode seguir aí. Desculpa não, de novo, você é muito bem-vinda para toda a colocação. Bom, pessoal, eu acho que até trazendo um pouquinho para o resumo do que o intuito dessa palestra, dessa comunicação com essa audiência tão bacana, tão qualificada. Pessoal, é uma jornada para a redução de emissão de gases ofensivos à nossa atmosfera, pensando verde. É uma jornada para redução de custo e aumento de resultado. Cadência e principalmente organização do projeto como um todo é a chave para o sucesso nesse projeto. Como a gente colocou, pensar a estratégia tributária. A gente colocou 3 ou 4 meses, mas de verdade, gente, é impossível. A gente pode fazer isso em muito menos tempo. A DSB consegue, tem poderio, tem capital intelectual e gabaritado para poder fazer isso em menos tempo. 1, 2 meses antes do primeiro embarque. É muito em função da LI, tá? Nós poderíamos fazer isso bem antes. Mas a LI, às vezes, acaba, para alguns itens, acaba pedindo um tempinho maior. E como ela está dentro de um órgão público, a gente não consegue ter diligência entre eles. Fazer o follow-up com os exportadores, fazer follow-up com os armadores, fazer follow-up com toda a cadeia de início do processo. Não adianta nada
nós termos toda a estratégia feita, nós termos espaço e o fabricante lá não conseguir atender aquela produção, ou aquela produção ser designada para um projeto na Itália ou nos Estados Unidos e não no Brasil. Então, essa interlocução, essa engrenagem girando de forma massiva e muito bem colocada ao longo do projeto, ela é importantíssima. Criar um time dedicado. Pessoal, a gente já notou que ao longo do tempo, quanto mais gente dedicada e pensando no projeto, e aí eu posso não gastar em recursos porque eles não são porque eles são eficientes na cadeia logística, um terminal, um rodoviário, um frete internacional, mas eu preciso ter capital intelectual gabaritado e engajado com o projeto. O tempo já mostrou que quando a gente coloca um time gabaritado para poder tratar desses temas, as soluções aparecem. Os problemas aparecem, mas as soluções aparecem instantaneamente. Uma parte que a gente depende muito de vocês, principalmente do CIP, construir um relacionamento forte e confiável de parceria. Nós já vivemos isso no passado e hoje nós temos um relacionamento absolutamente muito bom não só com o CIP, mas com todos os operadores dentro do CIP que fazem essa interlocução com o CIP. E eu acho, óbvio, o entendimento e o follow-up de todos esses recursos para dirigir os projetos solares com custo baixo, com eficiência alta, com uma velocidade aceitável. Se eu pudesse resumir a energia solar nos próximos 10 anos, eu talvez seria, óbvio, isso é uma brincadeira, é uma forma jocosa de tratar as coisas, mas eu acho que essa é a próxima mina de ouro da energia no Brasil. E eu queria fazer esse convite, queria fazer essa provocação de que todos pensemos em como melhorar o dia a dia da logística para a logística do solar. Ela vai refletir muito na logística como um todo do Brasil. Ela talvez seja pioneira nessa necessidade, como eu disse, muitos projetos estão parados em função do valor, mas ela pode ser a pioneira de trazer para o Brasil algo que é o que a gente precisa, diminuição do custo do Brasil, diminuição dessa visão que o mundo e alguns players internacionais têm do Brasil, que é difícil fazer logística no Brasil, demora, é lento, e eu acho que é exatamente isso que o fórum está trazendo para a discussão, que nós conseguimos fazer melhor, nós podemos fazer melhor, nós queremos fazer melhor. Cabe, óbvio, o esforço de muitas partes aqui envolvidas e talvez que nem tenham conseguido estar aqui, mas que eu tenho certeza que podem colaborar de forma muito positiva, muito produtiva para a cadeia do solar. Eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha colocado de uma forma simples, numa camada macro, numa camada média, numa camada micro, aquilo que é importante para o dia a dia da cadeia solar. E de uma forma também muito honesta, eu gostaria de agradecer novamente. Agradecer o convite em nome da DSV, agradecer a Fernanda pela participação, por todo o esforço. Eu acho que tem bastante do time de marketing aqui envolvido. E agradecer todos os presentes aqui. Estou à disposição, a Fernanda está à disposição também para qualquer pergunta, para qualquer ponto que vocês queiram levantar. Muito obrigada, Michel. Muito obrigada, Fernanda. Foi assim uma viagem, vocês fizeram assim, uma introdução maravilhosa, chegaram nos pontos. E muito obrigada, Michel, por ter entrado naquele ponto que a gente tinha falado, né? Trazer isso aqui para o Ceará, a experiência de vocês. A DSV é uma empresa internacional que tem projetos pelo mundo todo, tem experiência em vários portos, com muitas empresas de transporte, tudo. E o Ceará está aprendendo, né? A gente está crescendo e é um processo de melhoria, como você colocou aí a palavra eficiência várias vezes. Eu acho que eficiência é a palavra-chave dentro da logística. Como você disse, você vê aí na informação que a Fernanda colocou, que é interessantíssima, dos armadores tem um free time de 7 dias na Europa e aqui no Brasil precisar, né, tem que se adaptar para a nossa realidade, da nossa não tão eficiente forma de trabalhar, da perca, né, das exportações de 30%. Acho que são dados assim chocantes, que são importantes para a gente. E quando a gente convida vocês para esse fórum, claro, para trocar as informações, trocar as experiências e também para abrir o espaço para as empresas, para as pessoas que participam, de ver onde é que elas podem contribuir, onde é que a gente pode melhorar.
A gente estava aqui abre aqui o espaço também para as perguntas. Quem quiser escrever no chat, escreve no chat. Quem quiser levantar a mão, por favor, só levantar a mãozinha. Vou colocar a informação aqui que o Ricardo Sabadia colocou no chat, né, que o Ceará produz 3.000 horas de sol por ano. Então, teve uma época aqui que o governo do Ceará fazia propaganda 360 dias, né, de sol por ano. Todo mundo que chegava no aeroporto recebia um chapeuzinho de palha, né, para não queimar, principalmente você, Michel, com esse seu penteado que eu sei que dá muito trabalho. A gente pensa que careca é coisa fácil, mas não é, né? Não, mas o Ceará tem esse potencial. Fico satisfeita em você também ter essa visão de que é a próxima mina de ouro, a gente também acredita. E vou colocar aqui uma pergunta que a gente estava falando, entrando nessa questão da eficiência, certo? Você comparando as suas operações com outros estados, com outros complexos, com outro hub, não colocando somente a questão do porto, colocar num total, na logística. Para ti hoje, qual é o maior desafio no Ceará? Onde a gente está? Está na parte de transporte, na parte de armazenagem? Onde é que você vê aí um desafio grande para a gente trabalhar? Aninha, obrigado pela pergunta. Hoje eu vou comparar com 2 portos, tá? O primeiro, vou comparar com 3 portos. O primeiro, Porto de Santos. É muito fácil coletar um container desembaraçado no Porto de Santos. É muito fácil remover ele para uma área secundária. É rápido, é barato. Um outro porto, Suape, é muito barato. Ter um container 10, 15 dias no porto de Suape. Terceiro porto, a capacidade de movimentação de containers por minuto no porto de Salvador. São 3 grandes hubs que a gente tem hoje de energia solar no Brasil, assim como o Ceará, mas esses são os 3 grandes hubs cujos quais estamos com projetos solares atualmente. E aí eu não sei se eu posso comparar com o solar no Ceará, porque hoje eu DSV não tenho nenhum projeto solar acontecendo no Ceará. Mas se eu pudesse chamar atenção para esses 3 grandes pontos, eu chamaria valor, se comparado a Santos, quantidade de container movimentado por hora, tanto no handling como no handling out, na questão de Salvador, e talvez a flexibilidade para 15 dias num primeiro período de armazenagem. Eu sei que isso é uma questão institucional, mas no campo das ideias e no campo das possibilidades, isso poderia trazer uma força tão grande para a gente poder utilizar o PCM como um dos portos principais como hub de entrada. E para o solar, acho que esse ponto é super importante, né, da questão do período, porque você tem uma quantidade muito grande, são lotes de embarque de 200 containers, 300 containers, onde você tem que fazer ele girar muito rapidamente, obviamente, dependendo do prazo, fica mais, é um desafio maior. Tem antes até de abrir para o Adilson, tem uma característica bastante relevante também, que é a seguinte, e até esquisita. A placa, o painel, ele vai ficar no tempo. Mas enquanto se transporta, ele é embalado numa embalagem numa embalagem de papelão. Então ele tem um pallet embaixo, ele tem uma embalagem de papelão, um pallet convencional, de mais ou menos 1,20 de altura. E durante o transporte ele não pode tomar chuva. Então o container a ser utilizado é um container fechado, a gente não pode usar um open top se tivesse uma demanda, uma oferta muito grande lá na Ásia. E se a gente tiver um estouro de armazenagem, um estouro de demurrage aqui no Brasil, quando desovado, então a celeridade, um custo de desova baixo, quando armazenar numa área coberta. Eu sei que o CIP hoje tem uma área coberta, mas eu não sei se caberia tamanha volumetria ao mesmo tempo. Pensar talvez numa verticalização de armazém possa ser algo interessante e inteligente, conforme os projetos forem acontecendo, tá? Vamos passar aí as palavras aí, Michel. O Adilson levantou a mão. Levantei. Michel, você está falando aí do free time aí para armazenagem aí dos 15 dias, tá certo? Aí eu te pergunto, e no caso da demurge para a entrega do container de vazio, vocês estão encontrando facilidade para negociar com os armadores?
A Fernanda até colocou isso daí, Adilson, que a gente está tendo bastante Não. dificuldade para negociar isso. Os É por isso que armadores eu- eles estão no caminho contrário, né? O armador, Nossa, por conta com de essas todo o faltas de gargalo, container, exato, entendeu? todos os congestionamentos, não só na China, né? Mas vocês Ah. viram aí recentemente, a gente estava com mais de 70 navios parados para atracar em Los Angeles. Pronto. Então, assim, por conta de toda a dificuldade na logística, cada vez mais é importante o armador ter o equipamento vazio, porque é a forma com que ele também circula o equipamento. Vocês devem ter acompanhado aí recentemente para exportação, a gente teve uma crise grande de falta de containers, né, de alguns Exatamente. armadores. E ela meio que continua ainda, né? Continua. Então, por isso que o armador também ele está indo nesse caminho contrário de reduções de free time aqui no destino, para tentar forçar esse giro um pouco mais rápido. Isso deve continuar, tá? Mesmo com pedidos, porque as grandes produtores de containers também do equipamento estão na China, tá? Mas mesmo com novos pedidos de equipamentos vazios, a projeção é que essa parte com relação a free time, ele, como a gente falou, não vai chegar no nível de uma Europa, de um Estados Unidos, mas a gente não deve ver muito mais aqueles free times que a gente tinha e estava acostumado de 20, 30 dias aqui no Brasil. Pronto. É por isso que eu perguntei, Eu me porque recordo. não basta só Pode seguir, encontrar o pode free time, né? Desculpa, Michel. Não basta só encontrar o free time aí dos 15 dias, né? Isso aí, pela coisa aí, pela movimentação, eu acho que ficaria fácil da CIP aí sentar para entender aí a demanda e talvez flexibilizar isso. Mas agora realmente fica o incômodo aí do time aí dos armadores mesmo, né? Aí eu ia te fazer a segunda pergunta, que você deu um comentário aí de trabalhar com a entrega de carga solta, né? No começo do Zeolho, do Solaris, a gente chegou a fazer isso, né? Talvez até com a possibilidade de você tentar otimizar, porque eu não me lembro aqui agora, mas eu acho que o solar, ele dá mais cubagem do que peso, né? No container, se não me engano. Muito mais. Muito mais, muito mais. Pronto. Então, Ele quer é dizer, super nessa de levinho. você desovar, talvez você consiga colocar aí 3 containers em 2 caminhões, não sei. Difícil, depende de novo, tudo está mudando muito, o mercado de solar está se otimizando. Mas se você estiver falando de, por exemplo, uma carreta 15 metros que eu consiga fazer carga, consiga fazer um segundo nível de carga empilhável, talvez sim. Caso contrário, trabalhar com rodotrem, cara. Fazer, obviamente, o trabalho da desova, e aí eu não vou ter o interpere do demurge. Ter essa desova barata e acontecendo em ambiente coberto, e a hora da entrega, trabalhar com rodotrem. Uma carreta você vai trabalhar com trucado, obviamente, você vai ter um investimento maior no teu equipamento, mas tu carrega 2 containers de uma vez só, né? Se for container de 20, sim. De 40, Não, de 40. de 40 a gente também, fez de alguns 40 projetos. Aí é rodotrem, né? Rodotrem, é isso. Rodotrem, Ah, rodotrem. tá. Rodotrem. falar do trem. Só para comparar, não. só para comparar 5 anos atrás com hoje, tá? O primeiro projeto solar que a gente fez há 5 anos atrás foi em Santos. Nós tínhamos, o peso do container não mudou, ele varia entre 14 e 16 toneladas. Então, se eu estivesse carregando num rodotrem, eu estou falando de 28 toneladas. É tranquilo para fazer até com LS. A gente tinha 30 dias de free time do container, e mesmo assim, eu tinha uma desova muito rápida quando eu precisasse de alguma coisa. Vamos imaginar, a obra parou e eu não consegui fazer o civil da obra. Eu preciso usar o meu terminal como armazém geral. Eu tinha uma desova rápida, eu tinha uma entrega rápida. Então, essa é uma das provocações que a gente faz, tá, Dilson? Que a gente precisa de alguma flexibilidade, a gente sabe o modus operandi de cada porto e a gente respeita isso. Mas talvez para algum segmento ou para outro, como solar, trazer uma flexibilidade, trazer uma embalagem diferente para esse produto, pode ser algo interessante, tá? Evitar movimento. Mexeu, movimentou, tem de valor e tem ICMS no transporte. Vamos evitar isso, mantém isso no porto. Talvez uma área coberta, uma verticalização, que aí movimenta só com a empilhadeira, a gente consegue fazer isso acontecer. Passo a palavra para o Raul. Raul, sua pergunta, por favor. Bom dia, obrigado, Paulinha. Tudo bom, gente?
Na verdade, não é nem pergunta, é iniciar agradecendo aí, parabenizando a apresentação da Fernanda, do Michel, de todos que falaram, você, Ana Paula, antes de você, Carlos Alberto, Adilson, Sabadia, todo mundo. Excelente esse tipo de evento para que a gente possa ver e ficar antenado ao que está acontecendo, né? E o Michel e a Fernanda deram um show aí. A Fernanda não quis dizer, está escondendo o jogo, mas eu já escutei falar numa próxima aquisição alemã que está vindo aí pela DSV, né? A DSV está dominando o mundo, daqui a pouco já compra outra empresa alemã gigante também do meio e vai, daqui a pouco A não tem gente mais está outra aqui empresa, só a DSV. na expectativa também, Raul. Falou assim, não vou falar nomes, também não vou falar nomes, só falo que é da Alemanha. Só falo que é lá, ali do ladinho da Dinamarca. Gente, só comentar rapidamente aí nos pontos que o Michel tocou. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai estar tendo outra reunião presencial, né, Michel, para tratar de tudo isso também. Mas, assim, fiquei surpreso com os comparativos de valores, inclusive no Porto de Suape. Você mencionou Suape, Salvador e Santos. A gente está sempre se comparando para ter realmente uma tabela muito competitiva, né? A gente faz questão de ser um dos portos mais competitivos do Brasil em diversos itens de tabela. E a gente sempre vê, né, tem evidências e registros de que o Porto de Suape é o THC mais caro do Brasil. Ou, se não for, é um dos mais caros, especificamente para o THC, certo? Nessa questão, não entrando em armazenagem ainda. E Salvador e Santos estão ali também. A gente está em uma tabela, uma classificação aí de 15 portos, mais ou menos, ali pela metade entre os valores de THC. Nem o mais barato, mas nem o mais caro. Estamos, de fato, na mediana dos valores. Então, essa é a primeira observação que eu fiquei surpresa aí em você citar Suape como um dos mais competitivos nessa questão tarifária. Outra questão foi a produtividade também. Tu falaste em melhoria de produtividade. Se você tiver os números dos outros portos aí, eu agradeço você compartilhar, porque a gente tem reuniões que a gente chama de reunião de janela, né, com os armadores de container, de forma trimestral no porto, inclusive estão acontecendo voltou a acontecer presencialmente recentemente. E eles sempre estão elogiando a produtividade do PECEM, que varia aí de 60 a 65 movimentos por hora, com os STS da PM, porque, como vocês sabem, os containers, os contratos de containers são feitos entre os armadores e a APM, porque ela tem essa especialização, e os colegas aqui que estão representando o Unilink e TCE no PECEM representam as outras movimentações do terminal, carga geral, granel, etc. E essa produtividade também tem sido bastante elogiada pelos armadores aqui com a gente. Então, outro ponto que eu queria observar. E, muito embora a gente esteja vendo uma produtividade boa, um preço razoável, etc., vocês devem ter percebido, notado o crescimento estrondoso aí que a gente vem tendo nos últimos 10 anos, né? Esse último ano, especificamente, crescemos 41% se comparado a 2020. A 2020, aliás. Nós pegamos. Alguém falou? Bom, 40% se comparado ao ano anterior. E, obviamente, para a gente conseguir dar conta dessa demanda, crescer, mantendo o nível de qualidade do serviço, os operadores todos, a gente investe na infraestrutura e os operadores na superestrutura, máquina, equipamento, guindaste, etc. Os que estão aqui representando o TCE Unilink estão comprando novas máquinas e equipamentos para esse ano. A APM já anunciou também, de forma pública, está aí na Portos e Navios e outras matérias específicas da nossa área, mais um investimento em um STS e RTGs, o que vai certamente contribuir para a produtividade, maior dinamismo das operações de container, né? Isso um investimento da APM em si. Então, isso era o que eu queria te falar especificamente com relação aos valores de THC, produtividade, e o que a gente está pensando aí para o futuro, a partir já de 22, para o curto prazo. Falando um pouco em longo prazo, tu citaste na questão da verticalização do armazém. Essa é, de fato, um desafio nosso que não é novo. A gente já vem tentando desenvolver isso há algum tempo. Com a pandemia, assim como você o termo, foi puxado o freio nisso internamente, então está começando a voltar a se discutir isso agora, a partir de 2022, então a gente ainda vai planejar como é que vai ser a estrutura jurídica disso. Você sabe que o PECEM funciona de forma totalmente atípica, né, no Brasil. Não sei se tem outro modelo igual ao PECEM, eu acho que não. Nós somos um TUP administrado em grande parte pelo governo do estado do Ceará, agora com a parceria de Roterdã com 30% das ações. Então, isso nos dá uma garantia melhor de negociações, etc., mas também tem que ver como é que vai ser a parte jurídica desse investimento internamente, como é que a gente vai poder fazer. Mas isso já está sendo pensado, é uma boa nova que eu posso te adiantar. A má notícia é que não é para o curto prazo, a gente entende que vai ser pelo menos para o médio a longo prazo até isso estar operante.
Dito isso, até pegando o ensejo, eu já até te adianto que a gente não teria como garantir, por exemplo, um espaço antecipadamente na nossa área de armazenagem coberta para projetos solares. A gente sabe que esses projetos são grandes, são longos, são centenas, às vezes até milhares de containers, a depender do tamanho do projeto, e nosso espaço coberto de armazém é muito reduzido, né? É uma área nobilíssima, é uma área alfandegada dentro do porto, então tanto ela quanto a área, por exemplo, de carga perigosa, carga IMO, são áreas reduzidas, né? Que a gente tem ali para atender essa demanda, mas de fato não dá para atender altíssima demanda, um grande volume de carga. Porém, contudo, todavia, já entrando no assunto free time e armazenagem, vocês sabem que a gente tem amplos benefícios aqui no PECEM, né? Essa carga, imagino eu que seja uma carga de alto valor agregado. Então, aqui no PECEM a gente não cobra ad valorem nos valores. Você falou aí que não, mas enfim, ou sendo caro ou sendo barato, a gente não cobra ad valorem, o que já é uma economia, né, uma vantagem para o cliente, porque ele não vai ser onerado no ad valorem. A gente tem os 10 dias de free time padrão para qualquer cliente, e como você sabe, a gente tem amplas condições de chegar a 15 ou até 20 dias, a depender do tamanho do volume do projeto, fazendo um contrato direto conosco, vocês fazem esse contrato, e a gente tem uma extensão de free time aí para essas cargas de projetos específicos, solares, do parque fulano de tal, administrado pela DSV, isso é plenamente possível. Então, eu vejo que a gente tem ampla condição de atender comercialmente nessa questão do free time, da extensão, das tarifas competitivas. As nossas tabelas são muito competitivas, a gente facilmente aí feita essa comparação com outros portos. O que mais que eu posso falar que eu anotei aqui? E a desova, né? A desova, só ratificando que a gente não tem como garantir a desova para o armazém, teria que ser para o pátio. Eu vejo muitos projetos aí nos últimos 2 anos que a gente tem feito, que a gente realizou, que as desovas foram feitas no pátio, apesar dessa tua observação que precisa da área coberta. De fato, alguns foram para a área coberta, mas um grande volume foi feito para a área de pátio. Carlos Alberto e o Nilink aí, o Adilson, a própria Paulinha, da época dela, estão aqui que não me deixam mentir, como prova de que a gente já desovou diversos painéis solares ali no pátio. Então, era isso que eu queria fazer, essa contribuição, esses complementos de informação, e a gente está aqui para ajudar a DSV e os parceiros aí nos projetos solares, enquanto a gente puder, como a gente puder, da melhor forma aqui no PECEM, gente. Obrigado. Raul, meu capitão, você sabe o carinho que a DSV tem com você. Eu estou muito feliz em você já colocar esses pontos, porque só demonstra, só ratifica que vocês já estão preparados, estão se preparando cada vez mais para receber esse tipo de demanda, esse tipo de situação. A gente sabe a quantidade de esforço que, diante de qualquer projeto novo, o CIP como um todo e todos os operadores, a PM, TCE, Unilink, enfim, faz para poder acontecer o projeto. Ora ou outra, a gente tem que levar em consideração também o rodoviário, levar do PCM para, vou dar o último exemplo aqui, para Coremas, na Paraíba, ou levar do Pernambuco para Coremas, acaba que o frete rodoviário e o ICMS acabam corroborando para alguma coisa assim. De qualquer forma, se a gente não tiver outro ponto, eu vejo o PCM como um hub, sim, de fator determinante para que os projetos aconteçam. E você só ratificou aquilo que a gente sabe que vocês têm potencial e já fazem no dia a dia. Eu só fico agradecido em poder ter os seus pontos aí muito bem colocados, meu cara. Maravilha, cara. Uma coisinha que eu esqueci de comentar. Eu falei de superestrutura e infraestrutura, mas não especifiquei. Na infraestrutura, nós também estamos investindo agora na expansão do pátio. O pátio está abarrotado, está super lotado de carga, graças a Deus, são problemas bons para a gente resolver, mas a gente está ampliando agora em mais 6 hectares, vão ser mais 60 mil metros quadrados de área, que serão aí anexos ao nosso pátio já existente, que você tão bem conhece. Então, em breve teremos essa obra aí sendo entregue, ainda em 2022, para ajudar a desafogar um pouco a lotação de cargas no pátio e acomodar esse crescimento que a gente está tendo aí. Excelente, excelente. Só completando aí o que o Raul colocou, o Raul, acho que o Michel, quando estava falando, está falando do valor de Salvador, da eficiência em Santos, não obrigatoriamente da escala do navio, mas da saída do container, e swap era a questão do tempo, né, da flexibilidade de tempo que ele pode ficar. Acho que o valor era Salvador. E aproveitando que a gente está falando aqui de armazenagem, de tudo isso, do crescimento, colocar aqui como as empresas da ECIP, né, que existe também a possibilidade hoje de você trazer o container cheio, você fazer hoje toda a liberação da carga e fazer essa desova nas empresas que estão dentro do complexo. Vou vender meu peixe aqui, né? Eu estou aqui no Grupo TB, uma das empresas é a TMC, que apostou desde o início, tem um galpão hoje de 5.800 metros quadrados, já está com um outro finalizando de 7.300,
1.000 metros quadrados, com porta-pallets e tudo, justamente visando atender essa necessidade, porque a gente sabe dessa questão do frete, que é difícil você deixar lá dentro de uma área primária. Então, se você tem a facilidade de liberar o container, existem outras empresas, a gente for para outros produtos, também existe essa possibilidade de você retirar, fazer essa desova, colocar nos armazéns dessas empresas que estão dentro do complexo, devolver o vazio para poder fugir do demurge, como a Fernanda bem colocou, e você ter também um parceiro dentro do PSM para fazer a tua entrega just in time, né? Porque como você colocou, Michel, essa carga, ela tem 90% dos painéis, mas ele tem outros componentes que vêm de fornecedores diferentes, então são containers diferentes, são vários recebimentos. Então, você tendo um parceiro dessa forma, onde você pode colocar todo o seu material e você junta os seus sets para entregar no dia, eu quero tantos painéis e o resto de estrutura, né? Então, isso é muito importante. Essa estrutura existe sim hoje no PSM e cada vez mais crescendo para atender essa demanda. Então, gente, não sei se o Carlos Alberto ainda está por aqui, então eu agradeço a vocês, assim, demais por ter compartilhado toda essa experiência que vocês têm com a gente, né? Acho que foi um momento de aprendizado muito grande. Contem conosco, contem com as empresas aqui do Complexo do PSM, nós estamos aqui de portas abertas para desenvolver. Eu acho que, assim, como o sol sofrido, né, um estado sofrido pelo sol, mas é um estado que tenta encontrar as vantagens dentro dos desafios, né? Esse sol que tanto castiga o nosso povo é o sol que vai trazer emprego, que vai trazer oportunidade, que vai trazer o ouro, né? Essa mina de ouro que você tanto fala. E, assim, o cearense é um povo, assim, que tenta encontrar uma solução. Então, eu espero que essa criatividade seja utilizada também na logística, que a gente possa apoiar vocês nos projetos. Contem com todas as empresas aqui, com essas pessoas que estavam aqui participando e as que não puderam participar hoje, mas nós temos aí, como o Ricardo bem colocou, 35 empresas dentro da associação. E muito obrigada. Não sei se o Sabadia... Diga, Adilson. Deixa eu ser mal educado de novo e te interromper. Diga. Mas é porque, como a DSV ela é certificada, você está falando aí, batendo nessa necessidade do free time dos 15 dias, né, Michel? E a história do desembaraço sobre o mar? Não facilita, não? O desembaraço sobre águas? É. Ajuda um pouco, Fer. Eu não sei como é que esse tema está atualmente. Não sei se eu porque estou te colocando uma das exigências era ser cadastrado na OEA, se não me engano. Coisa que vocês são, né? Nós somos, mas o importador precisa ser também. Ah. Hoje, ainda no estágio que a gente está, não adianta só você ter um provedor que seja, mas o próprio cliente aqui, a gente tem alguns clientes que sim, dos que eu conheço, particularmente do solar, não, mas acho um excelente, talvez, ponto, Adilson, para a gente ter essa discussão com esses clientes, com esses projetos, de como que a gente pode ajudá-los também para poder deixar essa logística mais rápida. Que aí resolveria muito, né? Uhum. Facilitaria muito. De fato. São muitas frentes, Adilson. A gente está falando do frete marítimo, a gente está falando do frete rodoviário, da utilização portuária, da obra civil, de uma equipe na obra civil para poder fazer a descarga. Assim, como qualquer projeto, a complexidade é muito grande, a abrangência é muito grande. Mas eu acho que cabe esse seu ponto colocado aí, muito bem. Tá. Bom, ao que me consta aqui, nós temos aí grandes parceiros aí, grandes empresas aí, mas da minha parte eu deixo o meu recado aqui, que o que vocês precisarem da Unilink, tá certo? A gente precisa faturar, né? Como diz aí os famosos apresentadores de televisão. Então, estou deixando aqui o meu marketing. Vocês podem contar conosco, como já contaram no passado, e vice-versa. A parceria está aí, a parceria com o Porto, e, enfim, podem contar conosco aí para o que der ou vier. Obrigada, Adilson. Mais alguém? Não, só parabenizar o Michel 2 vezes, né? Pela palestra e pelo aniversário. Só agradecer a todos em nome da ESIP pela presença, a Raul pelas suas palavras. Eu acho que esse contraponto sempre é muito rico e construtivo para nós todos.
em saber que nós, como cearense, como Porto Pecém, queremos estar à frente, sim, e competindo para botar para quebrar, né, Raul? A gente tem que estar à frente e conquistar grandes espaços. É para isso que a gente está aqui, né? Parabéns Com certeza, a todos, hein? amigo. Trabalho duro aí é para É isso, isso aí. todos nós. Parabéns pelas suas Parabéns aí, colocações. Michel. Prazer ver você de novo aí, parabéns. O TSE também está à disposição aí, tá certo? E reforçando aí que, como o Raul disse, a infraestrutura realmente está sendo ampliada. Né? Acho que vai ter bastante espaço aí para os projetos aí, como o bobagem é muito grande, né? Eu acho que estamos mais do que prontos para dar andamento aos projetos aí, os atuais e os que derem para vir aí, tá bom? Um abraço aí a todos. Paulinho, Grande meu abraço. companheiro, muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado de verdade, viu? Paulinho, Ricardo, Raul, de verdade, muito obrigado pela parceria de sempre. Muito obrigado de verdade. Michel, A curta gente seu dia agradece aí, muito, a gente agradece muito o convite, estamos aqui à disposição e foi ótimo, gente. Muito obrigada.